mais superficial. E as ponderações que a Eunice fez, no meu entendimento, são, e também a Larissa, né, a Ana Maria, que também está indagando sobre a questão do Reúne, mas são questões importantes porque apontam para a constituição de uma matriz conceitual, de um modelo de política educacional para a universidade, que é este modelo que está em curso na Europa, nos Estados Unidos, nos Common Cores, na Europa, o processo de Bolonha, e no Brasil é o Reúne, cursos rápidos e superficiais. É importante destacar isso que Eunice faz referência, né, da situação da França, mas também em Portugal, na Grécia, na Espanha. Nós temos na Itália movimentos hoje muito fortes de luta contra o Reúne de lá, né, que é o processo de Bolonha. Essas lutas estão tornando-se mais agudas, primeiro porque as taxas que esses países cobram aumentaram de forma estratosférica. Tínhamos taxas que muitas vezes correspondiam a 150 euros por semestre, agora estão custando 900 euros por semestre. 900 euros por semestre não é pouca coisa. Para uma pessoa que, para a família de trabalhadores, etc., já é um fator de estrangulamento. Muita gente não consegue fazer sua matrícula porque não consegue pagar os 900, 1.000, 1.100 euros para as universidades europeias. E é claro que os setores dominantes em países que têm organizadores do capital, como é o caso da França, sempre vão procurar resguardar a formação de seus quadros dirigentes. Sempre. Isso acontece nas universidades de prestígio nos Estados Unidos, nas grandes universidades estadunidenses, né, que têm fundos absolutamente estratosféricos de recursos, quantidade quase que infinita, a gente pode dizer, de recursos. A Universidade de Harvard tem um fundo, não é o orçamento anual, o fundo da Universidade de Harvard é superior a 20 bilhões de dólares, que é quase o que nós gastamos com todo o sistema público brasileiro. Para vocês terem uma dimensão. É muito dinheiro. E na França tem esse processo histórico das écoles, né, que são os centros de excelência. E as écoles foram muito bem estudadas por Bourdieu, são escolas em que, em tese, o acesso é livre, porque não é cobrado. Mas o capital cultural que se espera do estudante que faz aquela prova é um capital cultural congruente com os ricos. Então são filhos de pessoas das corporações, eles pedem muito conhecimento de línguas, várias línguas. Olha, o filho de uma pessoa, de um dirigente de uma corporação trabalhou em 5, 6 países. Então as crianças jovens sabem 5, 6, 7 idiomas, sabe também. Né? Enfim, então é uma maneira de diferenciação. O que está claro aqui no Brasil é que esta diferenciação não vai se dar, sobretudo no sistema público, como foi na ditadura empresarial militar. A própria universidade pública, me parece, já não é, para os setores dominantes, o espaço privilegiado hoje de formação. Se nós pegarmos os cursos, por exemplo, de economia, nós vamos ver cada vez mais as pessoas, os setores dominantes, botando seus filhos no IBMEC, mensalidades em torno hoje de 15 mil, 12 mil, 10 mil, né, em alguns cursos da PUC. Então, há uma diferenciação que está sendo já feita bastante clara em relação a isso. No Equador, eu creio que nós temos a mesma visão do Rafael Correia, em grosso modo, talvez eu esteja sendo muito cáustico, mas eu acho que os equatorianos de esquerda veem o Rafael Correia como nós vemos o Lula. O Rafael Correia tem fez uma série de medidas que, claro, que foram positivas, né, como suspender o funcionamento à base de manta, mas a lógica de desenvolvimento que ele tem é uma lógica liberal burguesa. Os povos indígenas, do CONAI, Coordenação Nacional dos Povos Indígenas, conseguiram, nos enfrentamentos, nas lutas, eles têm um protagonismo muito importante, dirigir 3.500 escolas públicas. São dirigidas. São públicas, são do povo, não é isso? Eles dirigem 3.500 escolas públicas e fazem a sua própria universidade autônoma em relação ao Estado e ao governo. Eles queriam que ela fosse mantida pelo Estado e dirigida pelos povos indígenas. Não conseguiram fazer isso. Então, infelizmente, a Universidade Intercultural
teve que ser uma fundação de direito privado, porque o Estado não autorizou esse tipo de instituição. Mas essa instituição é governada pelos índios, pelos povos originários, que discutem aspectos epistemológicos de produção do conhecimento. O que a Unesco está querendo fazer? Uma outra universidade intercultural para competir com a universidade auto-organizada pelos povos indígenas. E agora o Rafael Correia está fazendo intervenções nessas 3.500 escolas no sentido de retirar a direção político-pedagógica dos povos originários. Então, na realidade, ele está querendo conformar a política educacional pelo governo, retirando o protagonismo dos povos indígenas. Então, é uma política de encaminhamentos que está sendo feita hoje pelo governo Correia, que são, a meu juízo, muito longe de qualquer perspectiva libertária, enfim, socialista ou qualquer outra coisa parecida. Bom, temos questões aí complicadas, né, Gelta? A questão da formação de professores e a questão da revitalização dos cursos de nível médio. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu penso que hoje o movimento geral de formação de professores é um movimento de simplificação. E acho que, mesmo com boas intenções, a ideia de formações mais curtas hoje deve ser totalmente rejeitada por todos nós. Qualquer modalidade de formação curta. Inclusive, e particularmente, os cursos à distância. Para deixar muito clara a minha posição. Acho inadmissível que se forme professores à distância. Isso não assegura uma formação de natureza universitária, teórico-prática. Não assegura. Por melhor que sejam os manuais, os meios tecnológicos, não assegura a formação. E a ideia de uma formação mais curta sempre esteve presente nas políticas conservadoras. E, particularmente, a gente viu isso quando se tentou criar os cursos normais superiores, que era uma tentativa de fazer um meio caminho entre o Escola de Formação de Professores e o curso de Pedagogia, o curso de graduação plena. Tentou-se fazer esses atalhos. Então, por melhor que sejam as intenções e a possibilidade de nós termos boas práticas pedagógicas nessas escolas de nível médio, eu avalio que hoje, dado a lógica de formação de professores, isso seria instrumentalizado para simplificar a formação dos profissionais de educação. Então, eu acho que a gente tem aí um nó difícil de resolver, em que a questão de fundo que nós temos que disputar é a concepção justamente de docência. O professor, ele é um intelectual organizador da cultura, ou ele é alguém que faz tarefas docentes? Eu acho que essa é a pergunta que divide o embate. Na lógica dominante, o professor é a pessoa que desenvolve tarefas docentes. Quem faz uma tarefa docente cumpre uma tarefa, ou seja, ele não é o intelectual da tarefa, ele não é a pessoa que pensa e formula a tarefa, ele executa aquela tarefa. E isso é hoje o grande embate. Nós temos monitores, tutores, pessoas que executam, ou nós queremos formar organizadores da cultura, intelectuais organizadores da cultura. E eu penso que a formação de professor, ela tem que ser necessariamente, no sentido mais profundo da palavra, uma formação de natureza universitária.